Olá, irmãos. Eu sou o irmão Dil e mais uma vez estou aqui em vídeo. E dessa vez eu queria estar postando um comentário, fazendo um comentário no vídeo. Não estou fazendo um vídeo resposta de maneira nenhuma. Simplesmente eu estou utilizando um capítulo de um livro ao qual um irmão mandou para mim um versículo desse capítulo. E ele é um pastor, e através dos vídeos que eu tenho visto, os vídeos dele, ele me parece uma pessoa de caráter, uma pessoa justa, ou seja, ele continua sendo um pastor, mas talvez enganado. E ele me mandou, aqui eu tenho aqui no meu canal, Missão Sentinela, e ele me mandou, depois de algumas trocas de comentários, eu comento o vídeo dele, ele comenta o meu vídeo, ele mandou um comentário para mim. Aliás, no vídeo que eu comentei, o último vídeo que eu comentei, foi dia 20/3, e eu só estou dando essa resposta agora, só estou respondendo esse comentário agora, porque eu tive em viagens a trabalho, e por isso estou respondendo só agora. Mas ele diz assim, está aqui, pastores, com respeito a pastores, porque ele fez um vídeo, e nesse vídeo ele colocou o título do vídeo, alguma coisa sobre pastor, colocou o ponto, e já logo em seguida ele colocou pastor e o nome dele, qual eu não vou divulgar aqui. Mas aí eu fiz uma pergunta para ele, por que 2 pastores? Porque ele se referiu ao nosso Salvador como pastor, como o nosso Salvador realmente é. Aí ele botou um ponto e logo em seguida ele colocou novamente pastor. E aí colocou o nome dele. Aí ele me respondeu que eu vou ler aqui para você estar entendendo melhor. Aí ele colocou que pastores, estou vendo, diz ele, estou vendo que em você tem confusão quanto ao entendimento de nomes. E ele citou aqui o capítulo de Efésios 4, versículo 11. Mas veja que ele citou um versículo apenas. Um versículo. Fala sobre os dons, diz ele, fala sobre os dons deixados por Jesus quando colocamos o nome de pastor. Não quer dizer que estamos tomando o nome ou o título do nosso Salvador, porque ele mesmo, como diz Paulo em Efésios 4, nos deu esse título. Mas vejo que sim, é meio confuso. No caso aqui ele está dizendo que, ainda que eu sou confuso, quanto certos pontos da Bíblia, mas o Espírito te ajudará. Aí ele coloca novamente o título pastor e o nome dele, ao qual eu disse que eu já não vou divulgar. Eu só quero lembrar novamente que esse vídeo não é um vídeo resposta, eu não faço vídeo resposta. Se precisar um dia, lógico que eu vou fazer, mas aqui no caso não seria um vídeo resposta a ele, mas seria a todos quanto carrega esse título de pastor, porque muitos pegam esse título realmente desse capítulo 4 de Efésios. Mas como eu posso transformar um versículo, como eu posso trazer para a minha vida apenas um versículo? Como? Não tem como. Eu tenho que estar dentro desse versículo, eu tenho que estar dentro do capítulo inteiro, por inteiro. Eu não posso entrar só dentro desse versículo e fazer dele uma história. Jamais. É isso que sempre nós estamos falando. E aqui em Efésios 4, e eu queria dizer também que ele disse que não tomou esse título do Messias. E eu vou estar mostrando aqui que realmente todos que usam o título pastor no caso, tomaram o título do nosso Salvador. Então diz aqui, em Efésios 4, versículo 1 diz assim, exorto-vos, pois, prisioneiro, no versículo 1 de Efésios 4, exorto-vos, pois, prisioneiro que sou,
Isso é o apóstolo Paulo, Shaul, apóstolo Paulo, meu irmão, dizendo, prisioneiro que ele era, prisioneiro que sou pela causa do Salvador, que leveis uma vida digna de vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Suportando-vos mutuamente com caridade. Sede, essa é a carta, o versículo 3, essa é a carta a qual Paulo mandou para Efésios, para os Éfesos. Sede solícitos em conversar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4, ele diz, sede um só corpo, um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Messias, versículo 5, a um só Messias, uma só fé, um só batismo, a um só Criador e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Se nós voltarmos aqui, 2 versículos atrás, no versículo 4 de Efésios também 4, nós vamos ler o seguinte, sede um só corpo. Um só corpo seria o corpo do Messias. E o que é o corpo do Messias? Se você ler Efésios 5, você vai conseguir entender que o corpo do Messias somos nós. É a igreja a qual ele constituiu como igreja, a igreja dele que será salva. Esse é o corpo. Tanto é que Paulo, por várias vezes, fala de membros desse corpo. Que membros no nosso corpo são mãos, pés, cabeça, não é? Olhos, boca, nariz. E não tem como eu fazer algo sem eu estar carregando o meu corpo. Não tem como a minha mão fazer algo por mim sem que o meu corpo vá também fazer. Então Paulo sempre fala desse corpo, que é a unidade, a unidade. E aqui também ele não está falando somente para os pastores. Até aqui, no versículo 6, ele não está falando para os pastores. Ele está falando para o corpo, um todo, para o corpo. Então ele diz, no versículo 4, sede um só corpo e um só espírito, assim como fossem chamados para a vossa vocação, a uma só esperança, a um só Messias, a uma só fé, um só batismo, a um só Criador e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Esses 3 versículos falam simplesmente de coisas que vêm do céu, que vêm do Criador e do Salvador. Tanto é que esse batismo, que diz aqui no versículo 5, um só batismo, não é o batismo nas águas. Se fosse, estaria escrito. Há um só batismo, no batismo no qual nos batizamos no Messias. Porque tudo que diz aqui vem do Criador, vem dos céus. Porque só o batismo seria nas águas terreno. Seria o batismo terreno. Não, seria também o batismo que vem do Messias. No versículo 7 diz, só lembrando que o que o pastor relatou sobre o que é o mandamento do nosso Messias, para que haja pastores sobre a terra, está em Efésios 4, versículo 11. Só que nós estamos lendo o capítulo inteiro, para chegarmos a uma conclusão melhor. E eu estou aqui lendo a Bíblia online, porque eu estou pegando os versículos, eu estou lendo aqui a Bíblia Católica. E por que eu estou lendo a Bíblia Católica? Porque ela foi uma Bíblia menos traduzida. Como eu não tenho ela em mãos, então eu estou usando online. Por isso eu estou lendo daqui, mas vocês vão acompanhar também. Então diz, o versículo 7. E no caso da Bíblia Católica ser menos traduzida, nós conseguimos compreender muito melhor do que a que já foi várias vezes traduzida. E hoje nós temos Bíblias aí traduzidas para a própria igreja. Você pode ver isso na Igreja Mundial, hoje já tem a Bíblia dela. A Universal já tem a Bíblia dela. O Testemunho de Jeová já tem a Bíblia deles há muitos anos, há muito tempo. A Bíblia Católica tem a Bíblia Católica deles. Só que a Bíblia Católica é uma que não é tão traduzida, assim como a Bíblia Evangélica.
Então, continuando aqui no versículo 7, diz: mas a cada um de nós foi dada a graça. Segundo, no versículo 7, mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom do Messias, do nosso Salvador. Versículo 8, pelo que diz: quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Isso quem disse foi, se não me engano, foi Davi quem disse isso. Vamos estar aqui em Salmo 67, 19. No versículo 9 diz: ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a essa terra? Versículo 10. Aqui começa, irmãos, a aproximar, né, do tal versículo, a qual não só esse pastor a qual eu não estou respondendo a ele, eu estou respondendo a todos que tiram esse versículo, esse versículo desse capítulo de Efésios 4 e tira esse título para se darem, né? Ou que na verdade mesmo, não existe pastor aqui, homem, na terra, que pode colocar esse título sobre ele. Você pode ver, pode procurar saber, que eu não sei se existe ainda, até hoje eu não fiquei sabendo disso, mas até hoje o próprio homem é levantado como pastor por outro homem. Ele nunca se dá no título, sempre alguém levanta ele como tal pastor. E aqui no versículo 10 diz o seguinte: aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Até agora não se falou de pastor. Aí então vem o versículo, o preferido dos pastores, preferido também dos apóstolos, dos profetas, e é esse qual nós vamos entrar agora. Então diz o versículo 11: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores. Quando ele diz a uns ele constituiu apóstolos, Paulo está falando do Messias, que para alguns homens ele deu apóstolo, alguns ele deu a profetas, alguns ele deu a doutores, a pastores, a evangelistas. Mas quando diz a palavra que constituiu, como se pronuncia também o constituiu, como ele deu, você pode ver que você pode tanto usar como a uns ele constituiu apóstolos, ou seja, ele constituiu e depois subiu aos céus, mas ele deixou o nome para tal pessoa. Mas também ele pode estar se referindo aqui no passado. E nós vamos entender agora o que ele está dizendo, se ele constituiu para deixar ou se ele constituiu como um passado. Então diz aqui, a uns ele constituiu apóstolos. Eu separei alguns, antes de nós entrarmos na verdadeira conclusão, porque o capítulo é a conclusão de que eu tenho a certeza absoluta de que pastores não existem, e nós vamos estar vendo isso. Mas eu separei aqui alguns versículos, alguns capítulos, que falam a respeito de apóstolos, de profetas, evangelistas, pastores e doutores. Talvez nem precisasse, no caso, ler sobre apóstolos, porque nós não precisaríamos ler sobre apóstolos. Porque nós, e todos, o que segue pelo menos um pouquinho as Escrituras, a Bíblia, entende que apóstolos foram 12. Foram 12 apóstolos escolhidos pelo Messias. Isso não é preciso estudo para isso, para ter essa certeza. Mas hoje nós vemos apóstolo não sei o que, apóstolo Valdemiro, apóstolo não sei que lá das quantas, tem vários apóstolos, depois os 12 apóstolos, a qual o Messias revelou a esses 12 homens apóstolos. Mas um deles morreu, como muitos sabem também, que foi Judas. Então Pedro, no capítulo 1 de Atos, ele chama Matias e levanta esse homem como um apóstolo, ou seja, é o 12º.
Mas nós também conseguimos ver que o apóstolo Paulo também foi chamado como apóstolo. Só que o apóstolo Paulo e os demais, no caso até Judas, os 11, foram chamados por quem? Pelo Messias. Pelo Messias. E o apóstolo Paulo também. E Matias? Matias não. Nós vamos estar vendo isso aqui também. Diz aqui, ó, em Lucas 6,13. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Messias chamou os seus discípulos. E escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. O Messias chamou os discípulos, que eram mais de 12. Eram mais de 12 os discípulos. E escolheu dentre eles, dentre os discípulos, 12 apóstolos. Então ele poderia ter chamado os discípulos, 70 discípulos, 100 discípulos. Olha, desses 100 eu vou escolher 100 apóstolos. Não. Ele escolheu simplesmente apenas 12. Isso está em Lucas 6,13. Em Mateus 10 diz o seguinte: eis os nomes dos 12 apóstolos. São 12 apóstolos. Os escolhidos foram 12 apóstolos. Mateus 10, 2, isso você pode estar vendo. Em Lucas 9 diz assim, resumindo o Messias, Messias, os 12 apóstolos, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades, somente para os 12, entre os discípulos. Lucas 9, 1. Por isso, isso está em Lucas 11, por isso também disse a sabedoria do Criador, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos. Agora aqui, irmãos, aqui é uma sequência. Olha só, ele diz, enviar-lhes-ei profetas, primeiro, apóstolos, segundo, mas eles darão a morte a uns, primeiro, e perseguirão a outros, segundo. Ou seja, ele enviou primeiramente profeta, aqui ele já vai liquidando também o profeta, mas nós vamos entender sobre o profeta depois. Agora nós estamos entendendo sobre os apóstolos. Então ele deu primeiro o profeta e segundo os apóstolos. Que os primeiros eram os profetas, alguns foram mortos, como diz aqui, darão a morte, mas a eles darão a morte a uns que morreram e perseguirão a outros, que os apóstolos foram perseguidos. E aqui diz que foram. Desde o princípio, isso nós acabamos de ler, está em Lucas 11:49. O outro versículo diz, desde o versículo de Atos, capítulo 1, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, veja bem que, como nós lemos lá, dentre os discípulos, ele escolheu 12. Foi arrebatado ao céu, Atos 1, 2. E aí diz o versículo de Pedro, a qual eu já falei. Diz assim, em Atos 1, 26, deitaram sorte, e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Então veja bem, irmãos, por que eu disse que foram 12, somente os 12 apóstolos, levantado pelo Messias? No caso, se você entrar em conta, são 13 apóstolos. São 13 apóstolos. Mas não tem como ser 13 apóstolos, porque o Messias escolheu 12. Tanto é que ele escolheu 12, a confirmação que ele realmente escolheu somente 12 apóstolos, e esse a qual Pedro lançou sorte e escolheu Matias, esse Matias, certamente ele está fora. Ele está fora da equipe a qual o Messias escolheu para 12 apóstolos. E por que eu vou dizer que ele está fora? Por que eu estou dizendo que ele está fora? Porque nós já sabemos que que Matias foi lançado sorte sobre ele. Foi lançado. E o Criador não é um criador de sorte. Não é verdade? Diz aqui, ó, em Mateus 19, 28. Você pode estar acompanhando aí. Respondeu-lhe o Messias, em verdade vos declaro,
no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos. Você consegue entender? Dentre os discípulos que havia do Messias, dentre aqueles discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. Diz que foi o filho da perdição e morreu. Pedro veio e colocou o 12º no lugar. Só que foi colocado pelo homem. Você consegue entender que tudo que é levantado pelo homem é descartado automaticamente pelo Messias? Assim como igreja que é feita pelo homem, Estevão morreu por isso, Atos 7, Atos 17 você encontra isso, Hebreus 9, 20 e pouco você encontra isso, em Mateus 6 você encontra isso, que tudo que é erguido, é levantado pelo homem, é descartado automaticamente pelo Messias. Aí que entra o versículo que todos falam, né? Que o Messias é Espírito. É Espírito. Quem não tem o Espírito do Messias não consegue entender. Mas aí está o verdadeiro Espírito dele. Entende? Tudo que é levantado pelo homem é descartado pelo Messias. E você mesmo pode ver aqui nas Escrituras. Então, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. É exatamente por isso que eu afirmo, e as Escrituras confirmam, que só há 12 apóstolos. E aí você pergunta, mas o apóstolo Valdemiro Santiago é um homem que faz cura. É um homem que... Quem deu esse título a ele? Veja bem que Matias foi levantado por Pedro. Pedro foi levantado diretamente pelo Salvador. E ainda assim o Messias não aceitou Matias como apóstolo. Porque senão, do contrário, ele não teria levantado a Paulo. Em Romanos 1:1 diz, Paulo, servo do Messias, o Salvador, escolhido para ser apóstolo. Você entende que ele foi escolhido para ser apóstolo? Diretamente pelo Messias. Romanos 1, versículo 1. Em Gálatas 1, versículo 1 também diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem. Veja que ele se igualou aos 12 que foram escolhidos. Pedro, Judas, aqueles 12 que foram escolhidos dentre os discípulos. Então veja que Paulo foi a mesma coisa dos que foram escolhidos. São 12 tronos. Esses 12 tronos serão ocupados por 12 apóstolos. Apóstolo Valdemiro Santiago. Tem até pessoas aí que falam o nome Yahushua, que se dizem ser pastores, que se dizem ser apóstolos. Eu já te digo desde já, você está sendo enganado por eles. Você que é da Igreja Mundial do Poder de Deus, você está sendo enganado. Apóstolos são 12. O Messias jamais veio aqui e escolheu Valdemiro Santiago como apóstolo. Jamais. Isso foi o homem quem deu, ele mesmo se deu esse título a ele, né? Então, como eu disse, nem precisávamos ler sobre apóstolos, porque sabemos que são 12 apóstolos. Mas como tivemos a confirmação agora dentro das Escrituras, então podemos o quê? Descartar apóstolos. Descartar hoje, nos dias de hoje. São 12 apóstolos. Esses, então, são descartados. Os apóstolos de hoje são descartados. São descartados.